O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a alegria de celebrar a memória de 26 mártires de São Paulo Mik e seus companheiros. São os mártires japoneses. Eles foram, o Japão foi evangelizado num período por São Francisco Xavier, e num período de menos de um século, São Francisco Xavier tinha conseguido a conversão de mais de 500 mil de japoneses ao catolicismo. E até então, o imperador não via isso com maus olhos, apenas japoneses que estavam se convertendo ao cristianismo. Mas, por inveja, a inveja, tantas vezes não valorizada, isto é, nós muitas vezes não damos a atenção devida a este pecado terrível chamado inveja, e que envenena muitas das nossas relações. Pois bem, e por inveja, o imperador foi influenciado, colocaram no coração do imperador de que os espanhóis estavam evangelizando o Japão, porque queriam invadir o Japão e tirar a sua independência. De modo que o imperador, então, movido por essas mentiras, começou a perseguir cruelmente os cristãos, tornou o cristianismo ilegal, e é desse período então que vem as grandes perseguições. O cristianismo se torna uma religião até então legal, se torna uma religião ilegal, criminosa no Japão. São Paulo Mik, então, ele é preso com alguns companheiros, ele é preso em Osaka e é levado até Nagasaki, uma distância de
de quase 750 quilômetros. Imagine, é mais ou menos, quer dizer, mais ou menos não, um pouco mais se nós fôssemos a pé daqui para Campo Grande. Eles fizeram esse percurso. Um pouco menos do que aquele tão conhecido caminho de São Tiago de Compostela, que as pessoas fazem em 30 dias de caminhada. Pois bem, religiosos, leigos, e dentre os leigos, 3 crianças fizeram esse caminho de mais de 30 dias, sendo humilhados, torturados, passando fome, sede. E o incrível é que os cristãos, que os católicos japoneses, quando viram irmãos seus sendo perseguidos e presos, ao invés de se acovardarem e de se esconderem, proclamavam com intrepidez, com valentia, com parresia a sua fé, e iam ao encontro daqueles católicos presos que estavam sendo levados para Nagasaki para o seu martírio. Iam ao encontro deles para consolar-lhes, ou até mesmo para se oferecer para que eles fossem também presos, porque eles sabiam que era uma honra sofrer e morrer por causa de Cristo. Imagine, meus santos, é uma outra mentalidade, né? O quanto estamos distantes deste espírito evangélico. Isto é uma honra, é uma alegria. E esta sabedoria, ela vem do Espírito Santo. Não é uma sabedoria humana, não é uma verdade a que alcançamos simplesmente com o nosso intelecto, mas é uma verdade que nós alcançamos, ou melhor, é uma verdade pela qual nós somos alcançados. É uma verdade que vem a nós e que nós precisamos pedir a Deus, que Deus nos conceda esta sabedoria, para que nós nos alegremos quando começarmos a experimentar na nossa vida as dificuldades da fé. Pois bem, então, os cristãos, os católicos iam ao encontro, e aquela multidão então que acompanhava aqueles jesuítas, franciscanos, leigos, e dentre os leigos, aquelas 3 crianças que caminhavam para o martírio. E é interessante que Antônio, uma criança, um dos mais novos, eles tinham a idade de 12 a 15 anos. De 12 a 15 anos. Antônio, ele teve a oportunidade de se salvar, de salvar a sua vida. Um dos carrascos ficou assim admirado com a coragem e a fé daquelas crianças e ofereceu a Antônio a possibilidade de salvar a sua vida. E Antônio perguntou: eu poderei continuar crendo em Cristo? E o carrasco disse: não. E ele respondeu: eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer a renunciar a minha fé em Cristo. Meus irmãos, repito, esta sabedoria não nos será dada pelos nossos raciocínios, pela nossa capacidade intelectual, mas é um dom de Deus. Pedir a nosso Senhor, suplicando o Espírito Santo, pedir a nosso Senhor, suplicando por meio da intercessão dos santos que criam nesta verdade, que crer em Cristo, que Cristo é mais precioso do que a nossa vida, de que estar na amizade com Cristo é mais importante do que reinar, do que possuir os reinos da terra, de que estar no caminho da salvação é infinitamente mais importante do que estar no caminho da prosperidade, de que vale a pena perder tudo, mas ganhar o céu. E aquele menino, jovenzinho, nos seus 12 anos de idade, isso ele já sabia. Sabia, sim, por dom de Deus, mas porque fora preparado para isso. Nós temos, o texto hoje
da segunda leitura, do ofício das leituras da liturgia das horas, daquele livro que os padres, os religiosos e os leigos também podem rezar, mostra que eles aprendiam isso na catequese. Na catequese, aquelas crianças eram educadas, e na catequese e na sua vida familiar. Eles eram ensinados a perder a vida por causa de Cristo, e eles eram preparados a como se portar se a perseguição chegasse até eles. O que eles deveriam fazer? Meus irmãos, nós precisamos novamente retomar esta verdade na catequese, na família, isto é, nos educar a nós mesmos e educar os nossos filhos para o martírio. Educar as crianças para que elas creiam que Cristo é o nosso maior tesouro e que por causa de Cristo vale a pena perder tudo e todos. Quando nós lemos este relato, nós podemos tirar daqui várias conclusões. E eu gostaria de dar relevância a 2 ensinamentos que nós podemos tirar deste relato dos mártires São Paulo Mique e seus companheiros. Primeiro, é que eles têm uma fé clara de que a salvação se dá em Jesus Cristo, que deixou aqui na terra a sua igreja. Imagine, meus santos, se eles tivessem aquela ideia boba, tão propagada hoje em dia, e tão contrária à fé católica, de que o que importa é ter uma religião, que toda religião é boa, o que importa é seguir o seu coração e fazer o bem. Não, meus santos, dizer isso é uma ofensa aos mártires, porque eles derramaram o seu sangue, porque eles criam, eles acreditavam, eles tinham fé de que somente em Jesus Cristo há salvação, e que eles deveriam aderir com a sua vida, pagando o preço da sua vida até, se necessário fosse, aderir à igreja de Cristo, pagando com o preço da sua vida. Nós precisamos voltar a isso, porque essa ideia, esse sincretismo e relativismo religioso, isto é, sincretismo, esta mistura indiscriminada entre as religiões. Então, você frequenta uma e outra religião, porque o que importa é ter alguma religião. Não, não é verdade que o que importa é ter uma religião. E aí você vai à igreja católica, você vai ao templo protestante, Não, meus santos. Jesus Cristo deixou aqui na terra uma única igreja. E para que nós possamos aderir com perfeição e completamente a Jesus Cristo, isso só podemos fazer na sua única igreja deixada aqui na terra. Então precisamos, com toda a decisão, com toda a coragem, precisamos voltar a ser católicos, sabendo que se isso fizermos, nós sofreremos algumas represálias. Provavelmente, por enquanto, não ainda, uma perseguição cruenta. Por enquanto, o nosso sangue não será derramado por causa disso, mas nós já começaremos a sofrer aquela perseguição a que se referia o Papa Bento XVI, de feliz memória, quando ele falava da perseguição pelo desprezo, pela chacota. As pessoas vão zombar de nós, chamando-nos ignorantes, radicais, bitolados, barata de igreja. Ah, você acredita nisso? E nós precisamos dizer com toda alegria: eu creio, porque esta é a fé da minha igreja, e nisto creram os verdadeiros católicos, e nisto creem os verdadeiros católicos desde mais de 2000 anos. Porque exatamente porque criam assim, eles estavam dispostos a arriscar a sua vida, indo
evangelizar os japoneses numa terra que se tornou hostil ao cristianismo, isso fez com que os jesuítas e os franciscanos e os próprios japoneses convertidos se colocassem em missão, em evangelização, arriscando a sua própria vida, e isso fez com que, uma vez presos, eles preferissem a morte a renunciar a Cristo e a sua verdadeira religião. Então vamos lá, meus santos, vamos pedir a nosso Senhor que nos conceda esta fé, vamos fundamentar, vamos nos enraizar ainda mais nesta fé, e vamos ensinar aos nossos filhos esta fé, ensinar aos nossos filhos que não existe riqueza maior do que viver, do que ser, viver e, se necessário for, morrer pela fé católica. De que não existe riqueza maior do que perseverar e crescer nesta mesma fé. E que, se começarmos a ser perseguidos por causa dela, vale a pena, porque não há maior alegria do que dar a vida pelo amigo. E Jesus é o nosso verdadeiro amigo. Não há maior alegria do que sofrer por amor ao nosso amigo, por amor à nossa mãe, a Igreja Católica. Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos, e ensinando aos nossos filhos, nós também vamos nos ensinando a nós mesmos. Como eu, ao pregar para vocês, eu prego também para mim, para que eu creia cada vez mais nesta verdade, de modo que, quando a perseguição chegar, e ela chegará, não seja iludido. Nós estamos vendo o aumento de igrejas católicas sendo queimadas na França, e os cristãos perseguidos, inclusive na Europa, e não só por agentes estranhos presentes na Europa, pessoas de outras religiões, mas pelo próprio Estado com as suas leis, que tornam o catolicismo cada vez mais hostil. Isto é, no Japão, por uma mentira, dizendo que os espanhóis queriam invadir o Japão, o cristianismo, a Igreja Católica, se tornou hostil ao Japão. Agora a mentira é outra. Os cristãos são contra, eles odeiam os homossexuais. A Bíblia incita o ódio aos homossexuais, às mulheres, porque não permite o aborto. Então vão colocando mentira, de modo que pregar o Evangelho se torna um ato criminoso, que se você ensina que tais posturas são pecaminosas, você está numa postura diametralmente oposta àquilo que é ensinado pelo Estado, e você pode começar a ser perseguido por causa disso. Vejam o quanto os cristãos estão sendo perseguidos na Índia, no Paquistão, na China, mais perto aqui de nós, no Chile, na Nicarágua, na Venezuela, em Cuba. Aí você vê o fogo se alastrando e diz: mas não vai chegar aqui não. Mas não vai chegar aqui não. Ilusão. Vai chegar aqui. Já está chegando. E a pergunta é: você está se preparando para que, quando ela chegar, você esteja preparado para sofrer pela sua fé? Você está educando os seus filhos, fazendo-os homens e mulheres de fé, para que eles estejam dispostos a perder tudo, mas não perder a sua fé? Imagine, acredito que muitos aqui acompanharam o caso daquele hospital de São Camilo de Leles, que estava sendo perseguido porque um hospital católico que não queria praticar a implantação do dispositivo intrauterino, o DIU, que é abortivo. E o hospital começou a ser perseguido. Mas isso é apenas um dentre tantos. Já existem profissionais da área médica que, se eles se recusarem por questão de consciência, que isso é legal, está na nossa Constituição, mas se eles se recusarem a praticar o aborto ou a prescrever medicamentos abortivos, eles podem perder os seus empregos. Ora, se nós estivermos educados,
formados na nossa fé, que vale a pena morrer por Cristo. Ora, se vale a pena morrer, vale a pena perder o emprego, é menos. Os profissionais da área da educação já estão sentindo o peso quando recebem cartilhas, apostilas educativas que têm por objetivo colocar goela abaixo a ideologia de gênero. E o profissional daquela escola pública ou daquela escola particular, se ele não ensinar aquilo que tem se tornado cada vez mais presente, e eles estão dando passos, e isso mais cedo ou mais tarde nós podemos retardar o processo, mas infelizmente isso vai acontecer. E os profissionais da educação, os profissionais católicos, vão ter que optar entre o seu emprego e a sua fé, como os cristãos de antigamente tinham que optar entre a sua vida e a sua fé. Meus irmãos, nós precisamos nos preparar para a perseguição que chegará. Então, na sua oração, com as suas palavras, saiba, Deus ouve as nossas preces. A primeira leitura de hoje, Salomão pedia a Deus que ouvisse as preces feitas no templo, que Deus as ouvisse. Ora, se Salomão podia esperar que Deus ouvisse as preces feitas no templo, os católicos podem, com muito mais justificativa, esperar que as suas preces sejam ouvidas na sagrada liturgia, na igreja que tem o sacrário, ou em que o santo sacrifício é celebrado. Então você, na Santa Missa, ou na sua visita à igreja, você se coloca em oração e você pede: Jesus, me ensina a crescer na fé, prepara-me para os tempos que se aproximam, pois eu não estou preparado, eu não estou preparada. Prepara-me, Senhor, dá-me uma fé viva, uma fé forte, dá-me a fé dos mártires, para que eu esteja disposta a sacrificar tudo, qualquer coisa, até mesmo a minha própria vida, mas não perder a minha fé. Jesus, ajuda-me a ter uma palavra sábia, a ter a inteligência da fé necessária, para que eu transmita esta fé para os meus filhos, para os seus filhos de sangue, ou para os filhos espirituais, que eu transmita esta fé, para que quando a perseguição vier, e ela virá, nós estejamos dispostos a derramar o nosso próprio sangue, unido a Cristo, mas não perder Cristo na nossa vida. Porque o nosso grande problema é achar que a curto prazo o mundo vai se converter, o Brasil vai se converter, as instituições vão se converter. Nós podemos e devemos trabalhar para isso, mas sabendo, por fé católica, que o que nos espera é uma perseguição, porque no fim dos tempos a igreja trilhará os passos do seu divino fundador. Está lá no catecismo, isto é fé católica. Então, no fim dos tempos, se nós viveremos este fim dos tempos, mas uma coisa é certa, no fim dos tempos o que nos espera é uma grande perseguição. E nós precisamos estar preparados, porque não sei se estamos no fim dos tempos, mas estamos numa situação em que perseguições se aproximam. Então este é um ensinamento que nós podemos tirar da liturgia de hoje, mas também, meus santos, um outro ensinamento que falarei de uma maneira mais rápida. O evangelho de hoje, Jesus, noutro contexto, diz assim: vós abandonastes os mandamentos de Deus para seguir as tradições dos homens. Era um contexto diferente, mas eu quero pegar esta frase e fazer uma aplicação agora. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir as tradições dos homens. Na catequese, lá no Japão, aquelas crianças eram formadas
para conhecer e amar os mandamentos de Deus e abandonar as tradições dos homens que eram contrárias aos mandamentos de Deus. E nós precisamos novamente fazer isso. Por quê? Porque nós estamos vendo tradições humanas cada vez mais fortes e presentes no mundo atual, e os nossos filhos seguindo estas mesmas tradições. Por exemplo, nós vemos aí, está se aproximando o carnaval. E aí você pega o seu filhinho, a sua filhinha, e veste o seu filhinho para brincar o carnaval, de uma maneira ingênua até. Mas qual é o problema disso? É que ele pequenininho está se acostumando a pular, a brincar o carnaval. E o seu filho pequenininho vai crescer, vai se tornar um rapazinho, uma mocinha, que foi acostumado nesta tradição dos homens a pular o carnaval, a festejar, né, a curtir esta festa hoje tão contrária à fé católica, tão sensual, tão promíscua. E ele que aprendeu, e ela que aprendeu a desde pequenininha brincar o carnaval, quando estiver mocinha, vai querer brincar o carnaval, porque nesta tradição humana ela foi educada. Então mas padre, mas é tão difícil, né? Tanta gente brinca, pula o carnaval, mas nós precisamos romper, porque esta é uma tradição que se tornou má, é uma tradição humana que se tornou perniciosa, e que se você não tira o seu filho agora pequeno, ele vai se acostumando a brincar essa festa, e quando estiver grandinho, e essa festa estará pior ainda, sem sombra de dúvidas, que o carnaval se torna cada vez pior, vai mergulhar nessa tradição tão contrária aos mandamentos de Deus. Aí você veste o seu filhinho, a sua filhinha, com um shortinho curto, uma blusinha de alcinha, isto é, aí aquilo que pequenininho parece ingênuo, você está acostumando o seu filho, a sua filha a se vestir daquela maneira, e ele vai crescer, e ela vai crescer, e ela vai querer continuar vestindo os shortinhos, as blusinhas, com a barriguinha de fora, porque é bonitinho e mamãe sempre me vestiu assim. Se você quer educar o seu filho, se você quer educar a sua filha para a pureza, eduque-o desde pequeno. Tire-o, arranque a sua filha dessa tradição humana de sensualidade. Se você quer educar o seu filho, eduque-o desde pequeno, mostrando o quanto a pureza é bela. Porque qual é a postura atual do mundo e que tem se infiltrado na igreja? É louvar o que é promíscuo, é achar bonito o que é pecado, é tornar louvável o que é execrável, e olhar com certo desprezo para uma mulher de saia, para uma mulher de véu, para uma mulher vestida de uma maneira modesta. Nossa, parece uma velha. Nossa, ela se veste como uma carola. Isso nós vemos inclusive até dentro da igreja. E é muito triste que isso esteja presente. Então nós precisamos educar os nossos filhos já desde pequenos. Por quê? Porque senão, pouco a pouco, eles vão abandonar os mandamentos de Deus pela tradição dos homens, na sua maneira de vestir, nas músicas que ouvem, nas festas que frequentam, nos filmes que assistem. Isto acontece em casa, esta educação acontece em casa e na escola, em casa e na catequese. A escola, quando é uma escola católica, pode ajudar, sim, sem dúvida. Então vamos lá, meus santos, vamos pedir a Deus, por intercessão dos santos mártires, São Paulo Mique e seus companheiros, esta graça, para que nós amemos a Jesus Cristo e a sua igreja mais do que a nossa própria vida, e estejamos preparados para, se necessário for, derramar o nosso sangue quando a perseguição chegar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.